Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero apresentar para vocês algo que muita gente ainda não conhece. Alguns conhecem, mas não tão profundamente. Mas é simplesmente incrível para a saúde. O kefir de leite. Olha ele aqui, ó. Deixa eu abrir para vocês, ó, para vocês verem como que é. Tem uma colherzinha dele que ele é todo enjoadinho. Ó, deixa eu tentar pegar ele aqui para vocês verem de forma que ele não caia. Olha. É tipo uma esponja, um queijinho, tá vendo? Esse aqui é o kefir de leite. Mas vamos lá. Ele é um alimento vivo, cheio de bactérias boas e leveduras que podem transformar a sua saúde intestinal, sua imunidade e até a sua disposição. Sabe aquela sensação de cansaço, inchaço ou dificuldade de digerir certos alimentos? Então, o kefir pode ajudar e eu vou te mostrar como. É importante frisar que o kefir é uma bebida fermentada milenar, originária nas montanhas do Cáucaso, entre a Europa e a Ásia. Acredita-se que ele surgiu há milhares de anos, quando pastores guardavam leite em bolsas de couro. Isso era comum naquela região naquela época, favorecendo a fermentação natural por bactérias e leveduras. O nome vem do turco, keyif, que significa bem-estar, porque as pessoas já sentiam seus benefícios na digestão e na imunidade. Hoje ele é conhecido no mundo todo como um probiótico natural, rico em nutrientes e muito fácil de fazer em casa. Por isso não confunda com algumas histórias a respeito de soldados e exército. Isso são outros tipos de bactérias e fermentação, ok? O kefir é um conjunto de micro-organismos, bactérias boas e leveduras que fermentam o leite. Parece um iogurte, mas é muito mais potente. Viu só? Nem toda bactéria é ruim. Enquanto a gente fica cheio de medo de bactéria, tem umas aqui que fazem um bem danado para o nosso corpo, pessoal. E olha só, ele restaura a flora intestinal, ajuda na digestão e reforça a imunidade. Pode até ajudar quem tem intolerância à lactose e ainda dá aquela forcinha para absorção de nutrientes e controle do peso. Ele não é incrível? Mas calma lá, hein? Nem todo mundo pode sair tomando kefir sem orientação, viu? Se você tem alergia à proteína do leite, não deve consumir. Se tem intolerância à lactose, pode tentar, mas começa devagarinho, porque ainda tem um pouquinho de lactose e pode dar aquele desconforto. E já vou adiantando, a primeira vez que você tomar, pode até sentir um pouco de sono, uma preguiça. É normal a mente muitas vezes tentar sabotar a gente, mesmo nos alimentos que fazem bem. Então, pegue essa dica. Para preparar é simples, 1 colher de sopa dos grãos de kefir para 500 ml de leite. Se você tiver 2 ou 3 colheres, pode usar 1 litro de leite, tá? O kefir fermenta de 24 a 48 horas em temperatura ambiente e quanto mais tempo, mais ácido e menos lactose ele fica. E olha só o que eu fiz aqui. Eu deixei já um kefir 48 horas fermentado, eu vou mostrar para vocês já como que ficou a consistência maravilhosa. E deixei um de 24 horas que eu vou filtrar com vocês aqui para mostrar como ele muda de textura, sabor, como é que eu faço. E vocês podem variar do jeito que vocês quiserem. Puro, batido com frutas, em receitas. Os grãos você reutiliza e se não for usar por um tempo, dá para congelar também, como eu fiz, tá? Então, enquanto mais você deixa ele no leite ele fermentando, ele vai crescendo. Isso daqui triplica, quadriplica, igual vocês viram no potinho. Aqui, por exemplo, dá umas 2 mudas, ó, dá pra gente dividir, tá? E ele vai crescendo cada vez mais. Por isso que o kefir é doado, né, com seus excelentes benefícios. Uma outra coisa, ele é enjoadinho, tá, gente? Eu normalmente lavo ele em água filtrada toda vez que eu vou trocar e coloco ele num vasilhame de vidro, não de plástico, e ele tem a própria colherzinha dele, que é aquela lá preta, então esse daqui eu já não vou utilizar mais, ele contamina fácil por ser bactéria, então se você colocar ele num ambiente que contamina, ele pode fazer mal para a saúde, tá? Então ele tem que ser todo limpinho, todo higiênico, todo esterilizado para a coisa funcionar e valer a pena, tá? Eu vou fazer com vocês a filtragem do de 24 horas aqui, vou mostrar como é que eu faço, como é que eu volto ele para o leite e a textura dos dois, para vocês verem que interessante.
Pessoal, vamos agora para a prática, tá bom? Ó, aqui eu tenho um kefir de 48 horas, que eu já deixei ele fermentando, né, 48 horas, depois eu vou mostrar para vocês a consistência. Eu tava até aqui reparando que quando eu fiz, eu tirei um pouco o ar e ele tá um pouquinho estufado, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Aqui eu tenho um kefir que eu deixei 24 horas, deixei de ontem para hoje para fazer esse vídeo e vocês verem a diferença, porque normalmente a gente deixa o kefir 24, 36 ou 48 horas, tá? Não mais do que isso, que é o recomendado. E aqui, ó, tem um paninho que fica aqui, eu tenho um pote de vidro, né, um vidro, e tem um paninho que é só pro kefir, tudo aqui é só pra ele, porque ele é muito enjoadinho, tá, gente? E aí eu coloco esse paninho para ele poder transpirar na fermentação e também para que não pose mosca, né, outros insetos aqui. Coloco esse elásticozinho, que é uma preferência minha, mas vocês podem fazer como quiser. Aí nós temos a peneira própria do kefir. Aqui eu trouxe a água, eu gosto de lavar o kefir sempre que eu vou fazer a troca, eu vou fazer aqui hoje com vocês isso, essa filtragem dele, né? Com a água filtrada, sempre filtrada, é porque aqui eu não tenho filtro na torneira e o filtro aqui é do purificador, então eu já peguei água filtrada e coloquei aqui, tá? Outra coisa que eu quero chamar a atenção, quando eu fiz o início do vídeo, eu gravei os grãos na colher de metal, mas eu descartei esse kefir, porque não é indicado que a gente mexa no kefir em si com a colher de metal. A gente coloca a colher depois que ele tá pronto, a fermentação, mas não é indicado, tá? Sobre a colher de madeira, gente, eu não sou fã da colher de madeira, tá? Eu sei que muita gente porque é natural, mas a madeira, ela umedece, ela chupa melhor as coisas, né? Suga melhor as coisas, às vezes não seca direito, então a facilidade para crescimento microbiano é muito maior. Então eu não gosto de colher de madeira, mas é indicada aí pela internet, algumas pessoas que fazem o cultivo do kefir fazer na colher de pau, né, de madeira. Então eu prefiro fazer na colher de silicone, tá? Essa daqui é a própria do meu kefir. E aí separei um outro vidro aqui que nós vamos colocar o kefir de hoje, né, de 24 horas, tá bom? Então agora nós vamos para a filtragem para vocês entenderem como é que eu faço todo o processo, beleza? Então, gente, vamos lá para fazer a peneiragem do 24 horas, igual eu falei para vocês aprenderem, tá? Então isso aqui eu vou afastar do lado de lá. Aqui tá a água filtrada, que nós também vamos usar. Vou afastar aqui de 48 horas. Eu vou fazer direto no potinho que ele vai ficar. Eu não tinha outro vidro, né, maior, então aqui a peneira. Abrir. Tá vendo? Ele fica bem. Então vamos lá. Aí já sobe aquele cheirinho de azedinho. Ó, quantos grãos aqui, gente, tinha bem menos, tá? Ele já cresceu. E o legal do kefir é que não vende, né, gente? A gente doa. Essa aqui é... Ó, 24 horas também, ele fica mais líquido. Aí eu pego a colher, vou dar uma mexidinha nele. Dar uma espremida para ele já sair todo o leite. E já temos nosso kefir de 24 horas, ok? E aí, ó, deixa ele aqui. Vamos higienizar a vasilha. Então, ó, vamos lavar o vidro. Passa um sabãozinho, uma buchinha mesmo, tá, gente? Eu gosto de lavar bem para poder o vidro sair os resquícios dessa última fermentação, porque fermenta bastante, tá? Tem um pouquinho aqui, que às vezes ele agarra um pouco. Bom, vidro limpo. Dá uma secada nele aqui. Vou secar com esse paninho mesmo, porque ele é dele e tá tudo limpinho, né? Isso não vai prejudicar na hora da fermentação. Aí, o que eu gosto de fazer, tá, gente?
eu pego, não lavo com leite, eu lavo com a água filtrada para tirar um pouco desse resquício, sabe? Porque ele também fica um pouco gosmento. Dou uma mexidinha com a colher. Entendeu? Então a gente lava esse kefir, tá? Tá vendo como é que ele é, ó? Já mostrei pra vocês no início do vídeo, mas aqui talvez esteja dando pra ver melhor. Hoje eu tô, gente, com um câmera, né? Hoje o negócio tá mais chique aqui. Olha, a gente lava. Vê, até a água sair um pouco mais clara ali embaixo, tá? Espreme bem ele pra tirar todo o excesso. Então, gente, ó, o kefir ele tem excelentes benefícios, mas olha, ele dá trabalho, tá? Mas é um alimento aí que ajuda na imunidade. E aí agora, ó, vou transferir ele de volta para o vidro para fazer toda a fermentação. Caiu os grânulos ali, eu vou descartar eles. Caiu aqui, eu não gosto não, porque a gente descarta eles, joga fora. Pronto. Agora eu vou pegar o leite. Aqui, gente, eu separei mais ou menos 600 ml de leite, tá? Para essa quantidade de kefir. Então, ó, a gente joga o leite. De enquanto em vez, é bom vir e dar uma misturada nesse leite. Eu gosto para aproveitar mais a questão da lactose do próprio leite, tá? Então, durante o dia, se você lembrar, vai lá e faz uma misturinha, ó. Mistura. E aí, vou colocar o pano. A gente pode colocar ele meio, pode colocar ele dobrado. Eu gosto de colocar dobrado, tá? Favorece a fermentação e favorece ao... E aqui eu vou deixar 24, 48, vai depender da minha decisão depois, tá? Descarta isso aqui pra gente lavar. Então aqui, pessoal, ó, nós temos o de... Nós temos o kefir de 24 horas e aqui eu tenho o kefir de 48 horas. Vamos abrir o de 48, esperamos que ele não exploda aqui em mim. Olha, vocês chegaram a ver? Tinha uma pressão aqui, ó, ouvi, né? Ó, deixa eu pegar uma colher pra mostrar pra vocês. Aqui o kefir de 48 horas, tá? Vê se dá pra vocês verem a consistência. Ele parece um iogurte, ó, mas não é bem. Mas olha a consistência. Dá o zoom aí, câmera. Ó. Tá dando pra vocês sentirem a consistência? E já o de 24, como é tudo kefir, gente, eu vou mexer ali, tá? Ó, o de 24 ele é bem mais líquido. Tá? É bem sutil a diferença, mas é a acidez, um fica mais ácido, esse aqui tá mais ácido do que esse aqui, tá? A diferença é essa. Eu queria também falar, quando eu falei da fermentação, o seguinte, o kefir, ele pode ficar desse jeito aqui, né? Eu vou tampar os dois e vou pra geladeira. Algumas pessoas falam para deixar ele meio aberto por causa desta fermentação que ocorreu aqui, né? Que ele ficou mais fermentado, estufou um pouco. Então tem pessoas que preferem deixar na geladeira mais aberta. Ou seja, o kefir ele continua fermentando mesmo depois que você tirou ele dos grãos, tá? Então isso é importante frisar. E aí eu posso deixar até 7 dias na geladeira e vai depender do que? O quanto que eu quero que ele fique mais ácido ou não. Então de 2 a 3 dias ele vai estar com um sabor um pouco ainda mais leve e de 3 dias até o 7º dia ele vai estar bem mais ácido, tá? No sabor. Como que eu vou utilizar esse kefir? Batendo com frutas, com whey, eu faço muito aqui em casa com whey, com fruta. Eu posso jogar em cima das frutas também, então vai da pessoa, né? A forma que ela vai utilizar, nas vitaminas, tá bom? Dessa forma que a gente faz essa utilização, beleza?
E ó, se você quer que eu traga também sobre o kefir de água, que algumas pessoas chamam do kefir do açúcar, que é outra variação sensacional, deixa aqui nos comentários. Quer que eu faça? Se você curtiu este vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui pra mim, você já experimentou o kefir ou quer começar agora? E também, se você achou interessante esse assunto do kefir que linka com o assunto da saúde intestinal, eu tenho umas playlists neste canal que combinam com este conteúdo. Playlist Alimentos que Geram Dúvida. Lá eu falo sobre açúcar, cúrcuma, proteína, sardinha e muito mais. Desbloqueando o Emagrecimento. É uma playlist para quem quer entender como o corpo reage à mente e aos alimentos. E se você quer mudar a sua vida com uma nutrição real, tem a playlist Nutrição Real para uma mudança de vida. Acesse ela também, você vai gostar. Eu vou deixar aqui no vídeo, em algum lugar, os links desses vídeos e aqui na descrição, tá bom? Então é isso, pessoal. Vocês já viram hoje sobre os grãos, a proporção, os benefícios, o fermento de 24 e 48 horas. E na prática é isso. É só seguir esses passos que a sua saúde intestinal e a sua imunidade vão agradecer. Deixa aqui nos comentários se você quer que eu traga sobre o kefir de água e curta esse vídeo. Compartilhe com as outras pessoas, tá? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.